Shalom, 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 ouvintes. Shalom Maputo, shalom Moçambique. Estamos aqui mais para a segunda edição do programa Preparai o Caminho, o Messias está vindo. Este programa que vem preparar a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja para o arrebatamento. Hoje temos a segunda edição, acompanhamos a primeira edição e hoje damos a continuação. Estamos aqui com os nossos pastores convidados. Temos o pastor Ricardo. Shalom, pastor Ricardo. Shalom, servo Gaspar, shalom, caros ouvintes. Na verdade, estamos aqui mais uma vez para darmos a continuidade do programa, continuando a dar uma injeção espiritual à Igreja do Senhor, que está na apostasia, que foi preso pela apostasia, que está se perdendo. Então, estamos aqui para avivar, para ressuscitar essa Igreja, trazendo a verdade, porque o que foi retirado com a apostasia na Igreja é a verdade. Então a igreja está a viver uma vida mundana, como estávamos a falar ontem, na edição de ontem, que falamos na necessidade da igreja se preparar, porque o arrebatamento vai acontecer. Nós não sabemos o dia, nem a hora, mas nós vemos claramente os sinais de que o arrebatamento vai acontecer. A qualquer altura o Senhor virá levar a sua igreja, mas virá levar a igreja santa. E como estávamos a falar ontem, a igreja nem sabe que tem que se preparar, a igreja está a viver claramente no pecado, a igreja está na imundície. Você vendo como se comporta a igreja, hoje você cruza com pessoas que vêm na igreja, mesmo agora estava a ver ali pessoas que vêm da igreja, mulheres de alças, mulheres com mamas fora, você vê mulheres de calças apertadas a mostrar a sua anatomia às pessoas. Então esta igreja que é uma igreja mundana, não é a igreja que agrada a Deus. Então, nós estamos aqui para trazermos a verdade ao caro ouvinte. Então, o caro ouvinte leva a sua Bíblia, porque a Bíblia é que é a nossa balança. Nós trabalhamos na base da Bíblia. Leva a sua Bíblia, leva uma caneta, sente-se e acompanhe o programa daí de casa e Deus vai te abençoar imensamente. Shalom. Shalom. Vamos também ouvir a saudação da pastora Olga. Shalom, pastora Olga. Amém. Shalom, shalom, servo Gaspar. Graças a Deus nós também estamos bem e agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de virmos levar esta mensagem aos nossos ouvintes. De facto, este é o maior amor que Deus pode nos mostrar, a graça dele por nos levar nesses últimos tempos, porque de facto o arrebatamento vai acontecer e a igreja não está preparada, a igreja nem sabe, porque não está no foco. Amém. Não está no foco da preparação para a vinda do Messias ou para o arrebatamento, pelo que está focalizado em outros assuntos, mas o arrebatamento ia acontecer a qualquer momento e a igreja ficaria surpresa. Então está aqui o amor de Deus, a graça do Senhor de nos trazer a esta hora, esta verdade para despertarmos, acordarmos, podermos preparar para aquele grande dia. Então, aos nossos ouvintes, e digo mais uma vez, este é o amor de Deus. Peguemos isso, aproveitemos isso e entremos na preparação. Obrigado, pastora Olga. Vamos dar a continuação. Como servos de Deus, não começam nada sem pedir ao Pai, sem pedir a intervenção do Espírito Santo. Vamos pedir aqui o nosso pastor, o pastor Ricardo, para ser ele que lidera esta oração. Vamos orar. Obrigado. Nosso Deus, nosso Pai, oramos pela nação de Moçambique, oramos pelo ouvinte que está sentado em casa a esta hora, outro que está a conduzir. Nós oramos, Pai, para que o Espírito Santo comece a trabalhar na vida desta pessoa, lhe liberte da apostasia, lhe liberte do coração da cegueira, no nome de Cristo Jesus, e traga nele a mente espiritual para que possa entender esta palavra. Nosso Deus, nosso Pai, oramos agora e pedimos que trabalhe imensamente no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, para que percebam a verdade e percebam os momentos que estão a viver e se salvem, porque este é o teu desejo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Que oração poderosa. Sim, vamos já escutar um louvor para glorificar o nosso Deus. Vamos já a um breve louvor que continuamos já, amados ouvintes. Hakika duniani kote hakuna kama wewe.
Shalom Maputo, Shalom Maputo. Mais uma vez estamos no programa Preparei o Caminho, o Messias está vindo. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não preparou o seu caderno e a sua caneta, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia, porque cá vamos aprender, vamos ter ensinamentos muito fortes, vamos ter ensinamentos mesmo que têm a ver com nossa salvação. Se você está preocupado com sua eternidade, está preocupado com sua salvação, já fique atento, deixe de fazer tudo. Sim, sendo assim, e Pastor Ricardo, no programa anterior, falamos cá de certos aspectos. Gostaria que, para os ouvintes que não conseguiram escutar na edição passada, pedimos que faça um breve resumo da edição passada, Pastor Ricardo, por favor. Na edição passada nós tivemos a falar acerca de preparar o caminho e nós falamos o que é o preparar o caminho, aliás, por que preparar o caminho, e como já havia dito quando começávamos este programa, que preparamos o caminho porque o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer a qualquer altura. É muito triste que a igreja não esteja se preparando, não esteja a olhar para esta situação. Mas, na verdade, o arrebatamento vai acontecer porque os sinais são claros, Servo Gaspar. A Bíblia fala de que nessa altura haverá o engano, que muitos virão, dirão que sou Cristo e enganarão a muitos, segundo o que diz a palavra de Deus. Haverá terremotos, haverá guerras, rumores de guerra, haverá pestes, haverá fome, multiplicar-se-á o pecado. Nós vemos a multiplicação do pecado, nós vemos os falsos profetas, em toda a esquina tem um profeta aqui, tem um profeta ali. Então nós vemos claramente. Então, por que preparar o caminho? Porque vai acontecer o arrebatamento, que a palavra de Deus também chama em Apocalipse 19, como nós falamos, que é o casamento do Cordeiro. E sendo um casamento, a noiva tem que se preparar, e a igreja é que é a noiva. Então nós precisamos nos preparar, e vimos também como é que a pessoa tem que se preparar. A única maneira de se preparar é sair do pecado, separar-se, viver uma vida de separação, separar-se do mundo, separar do mundismo que anda ali fora, separarmos da apostasia, separarmos da doutrina da prosperidade, que é a doutrina do diabo, a doutrina que o diabo veio e implantou na igreja para desviar a igreja. Separar-se da igreja. O cristão precisa separar-se da igreja. Quer dizer que, diria em outras palavras, a pessoa tem que aprender a ficar de pé sozinho, depender de Deus, depender da palavra de Deus. Essa história de que eu gosto do meu pastor, gosto da minha igreja, isso aí é apostasia, é isso que vai levar muitas pessoas para o inferno. Então a pessoa tem que viver separação, a pessoa tem que se preparar, tem que se santificar, tem que buscar a santidade, a igreja que vai lhe ensinar o que é santidade, o que é viver uma vida sem pecado. Isso é que é a preparação. Em resumo, o que nós estávamos a falar ontem, que a igreja tem que deixar de viver a vida do pecado, que nós estamos a ver aí, mulheres nuas na igreja, ATMs na igreja. O que é um ATM na igreja? Quer dizer, virou um centro comercial a igreja. A igreja não tem que ter essas coisas aí assim. Então as pessoas têm que se santificar e começar a buscar a Deus, afastar-se de ir comprar água na igreja, comprar maçãs na igreja, comprar essas coisas todas que o diabo andou a meter na igreja. Então, em resumo, é o que nós falamos ontem. Há uma pergunta que não me deixa tranquilo.
Pastor Ricardo, sempre tenho ouvido a dizer apostasia, apostasia. Na verdade, o que é isso de apostasia? A apostasia, se nós formos a ver a palavra de Deus aqui no livro de Segundas de Tessalonicenses, nós podemos ver aqui no versículo 3, para quem tem a Bíblia em casa, Segundas de Tessalonicenses 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra todo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas também podemos ver no 2 de Timóteo, capítulo 3, Paulo, falando ao Timóteo, ele diz: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. Destes afaste-se. Se você ler o Tessalonicenses, diz que não será assim com a vinda de Jesus. Não vai acontecer sem que a apostasia venha. Mas quando você lê o Timóteo, você consegue notar o que é apostasia aí, porque ele fala exatamente desses tempos trabalhosos que é onde virem, de gente amante de si mesmo, de pessoas avarentas, pessoas que amam dinheiro. Ele fala de pessoas irreconciliáveis, incontinentes, fala de pessoas sem amor, mas diz que tendo aparência de piedade. Este é um aspecto muito importante. O que é exatamente apostasia? A apostasia vem da palavra grega apostasia, que significa rebelar-se contra uma autoridade estabelecida. Então, apostasia é rebelar-se contra uma autoridade estabelecida. Diríamos neste contexto que a apostasia é rebelar-se contra Deus. Quando alguém se rebela contra Deus, quando alguém se rebela contra os mandamentos de Deus, está se tornando apóstata. Portanto, a apostasia, nesse caso, seria revoltar-se contra Jesus Cristo. Aquele que se revolta contra Jesus Cristo, aquele que nega Jesus Cristo, aquele que, na verdade, começa a seguir os seus objetivos, os seus mandamentos, a sua maneira de ser, o achismo que eu acho que. Isso já é apostasia. Mas também apostasia significa abandonar a fé em Cristo Jesus. Quando a pessoa abandona a fé em Cristo Jesus e abraça uma outra fé, essa pessoa está sendo apóstata. Notamos também que a apostasia é desertar. Nos termos militares, desertar muitas vezes significa também desertar e juntar-se ao inimigo. Então, quem deserta das fileiras é um desertor, é um apóstata. E na igreja também, na palavra de Deus, nós vimos que a apostasia é desertar, abandonar os princípios de Deus, abandonar a igreja e se juntar ao inimigo que está do outro lado, Satanás, e começar a seguir, portanto, as obras de Satanás. Mas também a apostasia significa fazer uma insurreição. Quando o exército se levanta contra os seus líderes, chama-se insurreição. Pode ser uma insurreição armada, muitas vezes. Então, é uma insurreição em que a igreja se levanta contra Deus. E como é que nós vemos isso aí acontecer? Nós vemos isso acontecer através das obras da própria igreja, que abandonou claramente os princípios de Deus. É aí onde entra a palavra que eles são amantes de si mesmos. Pessoas amantes de si mesmos começam a pregar o evangelho que agrada a eles mesmos. O evangelho que há de agradar a carne. Eles já não querem o evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz é pesado. Parece que Deus trouxe um peso, parece que Deus trouxe uma coisa que não é boa. Eles querem liberdade. Então são amantes de si mesmos. Então são avarentos, são amantes de dinheiro. Aí entra a doutrina da prosperidade. Então abandonou-se a cruz e entrou a doutrina de prosperidade. E quando entra a doutrina de prosperidade e se estabelece na igreja, isso é apostasia.
Então prega-se a apostasia, prega-se a mentira dentro da igreja, as pessoas mais libertas, mais livres. Você ouve dizerem claramente que não, Jesus veio e fez tudo por nós. Então eles ficam libertos, é onde você começa a ver as mulheres já ficarem também livres na igreja, de entrarem como elas querem, vestirem-se como elas querem, a vender os seus seios, a venderem tudo na igreja, porque Jesus trouxe-nos liberdade, mas Jesus não trouxe liberdade de pecar na igreja. Mas a apostasia é isso, vem criar essas coisas, todas essas formas. E os autores que têm a aparência de piedade, é muito interessante que se você olhar, os autores, os pastores da apostasia, são pessoas que parecem muito piedosas. Você vai dizer que aquele pastor é muito humilde, até quando fala baixinho. Amém, ei, irmãos, amém. São pessoas que com aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Então, a apostasia é rebelar-se. A igreja vive agora numa atitude de rebeldia. A igreja agora vive numa atitude de revolta contra Deus, que não aceita de nenhuma maneira a palavra de Deus, não aceita de nenhuma maneira a doutrina de Deus. Quando você lhes fala da doutrina, diz que isso é coisa do passado, isso é coisa, sabe, essas coisas de leis já são ultrapassadas. Sabe, não, olha, Jesus caltilha. O que as pessoas dizem, nós agora estamos livres, a igreja agora está livre, estamos na graça, irmãos, temos mais liberdade. Então é uma igreja revoltada contra Deus, não está a seguir os princípios de Deus, e isso é apostasia. Apostasia é o pastor chegar no púlpito, vender água. Apostasia é o pastor chegar na igreja, vender azeite. Apostasia é vender pano. Apostasia é o pastor estar na igreja e dizer: vocês têm que serem bonitas para Deus, têm que se pintarem, vocês têm que porem cabelo artificial na vossa cabeça. Isto é apostasia. Apostasia é dizer que Deus entende, irmão. Deus sabe o que você está passando, então sabe que você não tem dinheiro para casar, você pode ficar com essa mulher sem casar. Isso é apostasia. E apostasia é pôr um ATM dentro da igreja, ATM, pastores, ATM dentro da igreja. Isso é apostasia. Se eu fosse um pastor que estou a ouvir agora esta palavra, eu correria logo, chamaria o banco para tirar ATM da igreja. Esse é o grande apostasia, porque esta apostasia foi aquela que Jesus Cristo apanhou no templo. Eles caminhavam no templo, eles vendiam no templo. Se fosse nos tempos da ATM, eles estariam a raspar ali dentro da igreja, do templo do Senhor. E eles expulsou os cambiadores, os vendedores, todos aqueles que compravam, mandou embora. Porque isso é apostasia. E apostasia é feitiçaria. Se você ver no 1 Samuel, aqui a palavra de Deus, apostasia é feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, a palavra de Deus nos conta da história de Saul, que Deus manda Saul ir destruir os amalequitas. Ele diz: destrói tudo que você apanhar lá, mesmo bebê, mesmo criança, gado, tudo, você tem que destruir tudo. Mas quando ele chega a Saul naquele lugar, ele poupa o rei Agag, ele poupa o melhor do gado e destrói tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que é desprezível naquele lugar. Então ele faz uma escolha. Ele cumpre parcialmente a lei que foi dada, o mandamento que foi dado. O cumprimento parcial do mandamento de Deus é apostasia. Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ser dizimista fiel, eu vou ser ofertante fiel, mas eu não vou viver santidade. Eu vou me vestir como uma prostituta, eu vou beber, eu vou ter casa 1, casa 2, casa 3. Isso é apostasia. Quando a gente cumpre parcialmente, quando a gente não cumpre a palavra de Deus. Mas veja o que diz o versículo 23 do capítulo 15. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas reis. Você ouve, aqui diz porque a rebelião. Mas o que fez Saul? Saul foi na terra de Amaleque, matou todos aqueles ali, mas poupou o rei Agag, e não só poupou o rei Agag, como também o melhor do gado e levou. Mas Deus chama isso de rebelião. Rebelião porque ele não cumpriu fielmente a palavra de Deus. Quem é rebelde na igreja? É aquele que não cumpre fielmente a palavra de Deus. Esse é um apóstata, porque aqui a palavra apostasia significa rebeldia, rebeliar-se. E rebeliar-se para Deus é como o pecado da feitiçaria, é como porfiar, é como a iniquidade, é como a idolatria. Então você vê que um apóstata é ao mesmo tempo um feiticeiro diante de Deus,
Você vê que um aposta diante de Deus é como um idólatra, é como quem comete o pecado de idolatria. É como quem está a ajoelhar para os mortos, porque está a idolatrar alguma certa coisa, está a idolatrar dinheiro, está a idolatrar outras coisas. Então, apostasia é rebeldia, é rebelar-se contra Deus. E por causa disso, você vê que Saul foi rejeitado. A igreja hoje foi rejeitada por Deus por causa da apostasia. É por isso que você vê que a igreja hoje não tem poder. A igreja não tem poder. As pessoas oram. Onde estão os milagres a acontecer? Porque Jesus Cristo disse, vocês farão grandes coisas, melhores do que aquelas que eu fiz. Onde está o cego a ver na igreja? Onde está o coxo a se levantar à igreja? Onde está o morto a se ressuscitar, o surdo a ouvir? Onde que estão a acontecer os milagres que Jesus Cristo disse que haviam de acontecer? Não acontece. Por que não acontecerá? Que a Bíblia mente? A Bíblia não mente. É porque a igreja vive a apostasia e como Saul foi rejeitado por causa do pecado da feitiçaria, da rebelião contra Deus, a igreja também foi rejeitada por Deus. A igreja agora está a andar sem Deus. A igreja está a viver sem Deus. As pessoas se alegram com aquilo que eles chamam de milagres, mas que na verdade são pequeninas coisas casuais que acontecem na igreja, porque eu vim aqui, orei na semana passada, apanhei emprego, porque eu vim, orei aqui. Mas onde estão os gratos? Porque eu vejo, enchem estádios, enchem, sei lá, campos, enchem, sei lá, tudo, e dizem que hoje é dia K, hoje é dia Z, hoje é dia não sei o que, Deus vai fazer milagre, mas nenhum coxo sai dali a andar, nenhum cego sai dali a ver. Será que a Bíblia mentiu? Porque ele disse, vocês farão grandes coisas do que já fiz, e quando você vê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê claramente que os apóstolos, quando a igreja do Senhor começou, levantavam os cegos, ressuscitavam os mortos, tudo aquilo acontecia, os milagres aconteciam, ali haviam curas, lepras eram curados. Você vê tudo que Jesus já havia feito, ali acontecia, e acontecia muito mais, de tal maneira que a palavra de Deus diz que traziam pessoas em camilhas, doentes, e punham na rua para que a sombra de Pedro, quando ele passasse, tocasse as pessoas ficavam curadas. Por que isso não acontece hoje? Porque a igreja está vivendo a apostasia e Deus abandonou a igreja. Por causa da apostasia, por causa da feitiçaria, por causa da idolatria, porque para Deus isso é rebeldia. A igreja que nós temos agora é rebelde. É rebeldia a mulher entrar pintada com unhas de gel. Eu recordo daquelas caricaturas, Servo Gaspar, que se faziam naquela altura, eu acredito que ainda se faz, do Satanás. Que pintavam o Satanás preto, com unhas grandes, vermelhas e lábios vermelhos. Quer dizer, as nossas irmãs agora pegaram aquela imagem que se dizia que é do Satanás e puseram seus próprios corpos. Você apanha com aquelas unhas compridas de gel, sei lá, acrílicas, sei lá como é que chamam, pintadas, bocas pintadas, quer dizer, com a figura do Satanás, com aquela imagem do Satanás. Isso é rebeldia, isso é apostasia. Apostasia é rebelar-se contra Deus. Apostasia é virar-se contra Deus e querer ser Deus. Porque a pessoa quer se mandar ela mesma, quer se tornar Deus. É isso a apostasia. Ei, definições muito fortes, definições muito fortes. Eu aqui estou aprendendo muita coisa que eu não sabia. Entendo que a apostasia está ligada à prosperidade, está ligada à rebeldia, está ligada ao não cumprimento com os mandamentos de Deus. Entendo que está ligada à adoração a mamon, dinheiro, a muita coisa. A apostasia basicamente está à volta disso. É muito profundo. É, muito profundo. Sim, mas na verdade, essa apostasia, onde é que começa exatamente? Eu vou tentar responder essa pergunta, Servo Gaspar. Podemos ver aqui no Apocalipse capítulo 7, aliás, capítulo 12, porque a apostasia ela não começa hoje. A apostasia começou lá mesmo, no princípio, nos céus. Posso ler o 12, Apocalipse 12, a partir do versículo 7. Vou ler. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engata todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, isso começou logo no princípio. Lá nos céus, batalhou, ele se rebelou contra o Senhor, contra Deus. Então, ele começa a batalha com os anjos, com as Miguel, com os seus anjos. E ele foi vencido, não prevaleceu. E a Bíblia diz que não se achou lugar.
não prevaleceu e nem se achou lugar dele lá. Quer dizer, Então, a apostasia não tem lugar no céu. não tem. Então foi precipitado, foi lançado aqui na terra. E vemos o que ele faz quando chega aqui na terra. Vai logo para o Jardim do Éden. Chega lá, ataca a Eva. Então, eles estavam lá no mandamento que Deus diz: comam tudo que está aqui, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, sinceramente, morrereis. Então, ele mete a apostasia na Eva. Ele manda ela rebelar-se contra Deus. E ela rebela-se contra Deus e ainda faz com que o seu marido também rebele-se contra Deus. E começa aí a apostasia, alastra-se até os tempos de Abel e Caim, porque é a apostasia que fez com que o Caim matasse seu irmão. Não só foi até Israel, podemos ver o Nadab e Abiú no Levíticos 10:1, não vou ler para pouparmos nos tempos, mas vemos que Nadab e Abiú também eles metem fogo estranho dentro do templo. Então, isso tudo é como a apostasia, ele começou nos céus, mas está andando, porque não parou. E hoje atingiu a igreja, como estamos ouvindo aqui, essas declarações todas que foram feitas pelo pastor. A apostasia, ela ainda está andando, ainda está lastrando, ainda está. E o fim disso aqui, porque o diabo, ele sabe que o fim dele é ser lançado na cova do inferno. Então, ele tenta conquistar muito, puxar muitos para a apostasia, para todos se rebelarem contra Deus e se alinharem com Ele. Para ele, infelizmente, porque a igreja não percebe, é muito triste isso. A igreja aceita ser dirigido por Satanás. Satanás, ele não tem volta, já não há perdão para ele. Ele sabe que não há como voltar, mas a igreja tem. Porque a igreja é só se arrepender. Rebelou-se, mas ela pode se arrepender e voltar-se para Deus e preparar-se para entrar. Porque o lugar que Deus preparou, não preparou para outra pessoa, não preparou para outros seres. Preparou para o homem, preparou para a igreja. Então, a apostasia, ela é antiga, em poucas palavras. E se vê claramente hoje em dia a apostasia em todo lugar onde você entra na igreja, que é ela que está a mandar a apostasia nas igrejas. As igrejas, os falsos profetas, afinal os falsos profetas vêm de onde? Vêm da apostasia. Porque os falsos profetas são pessoas que eles, na verdade, têm espírito de curanderismo, têm espírito de adivinhação, porque um falso profeta não ouve a voz de Deus. Você nunca há de ouvir o falso profeta falar desses tempos. O falso profeta não conhece esses tempos. O falso profeta, quando você chega na igreja, a preocupação dele é dizer que Deus quer te abençoar. E a magia entrou na igreja. Você ouve que há profetas, você ouve que há profetas mágicos, hoje em dia eu chamo de mágicos, que oram, fazem descer ouro. Onde é que já desceu ouro na Bíblia? Porque a Bíblia, eu quero dizer, o caro ouvinte em casa, que se alguém na igreja, seja lá que for, seja lá se é pastor, se chama de apóstolo, se chama de não sei o que, vem e faz alguma coisa que não está na Bíblia, você claramente tem todo o direito de dizer que não, isto não vem de Deus. Se a pessoa chega, ora, cai diamante, cai ouro, você claramente tem que dizer que isto não é bíblico, porque não está na Bíblia. A Bíblia é que é a nossa balança. As coisas que o Espírito Santo faz estão na Bíblia. Estão aqui na Bíblia. E eles vão recorrer a dizer que não, está escrito que os milagres que foram escritos aqui são para nós termos fé, Deus fez muito mais, não podia ter espaço. Mas os exemplos centrais estão aqui na palavra de Deus. Não há como a pessoa chegar, orar, sei lá, cair ouro, orar para que as pessoas tenham crédito. Quer dizer, esse Deus é Deus de dinheiro. É apostasia. Apostasia, esses profetas chegam a dizer, eu quero fazer um milionário. Quem leva um envelope diz que quem tem 20 mil meticais, ou 30 mil meticais, ou 50 mil meticais, mete no envelope. E as pessoas levantam, vão dando, ele vai baixando para 10 mil, 5 mil, ou talvez termina em 1000 meticais. E a pobre viúva, que não tem dinheiro? E o órfão que não tem dinheiro? Será que Deus não quer abençoar a ele? Porque a palavra de Deus diz que ele é pai dos destituídos, é pai daqueles que não têm dono. Agora, desde quando é que Deus abandonou o órfão? Desde quando é que Deus abandonou a viúva? Desde quando é que Deus só está preocupado para aquele que tem dinheiro para semear e não tem dinheiro para aquele que não semeia? Isso é apostasia. Então, a apostasia se alastrou desta maneira porque ele criou o quê? Os seus pastores, que são pessoas que
foram às escolas bíblicas, tem muita teologia, aprenderam, veja as disciplinas que eles aprendem. Aprendem psicologia. Psicologia é uma ciência que estuda a alma. Então, praticamente, aprendem psicologia para quê? Para atrapalhar psicologicamente as pessoas. Eles aprendem antropologia, eles aprendem um pouco de marketing, porque para eles evangelização é como se fosse marketing. Essas armas todas são de apostasia, que eles trazem na igreja, trabalham com as pessoas, na mente das pessoas. Então, trazem o quê? Aquilo que a pastora Olga disse, o fogo estranho. Eles trouxeram fogo estranho na igreja. E esse fogo estranho que está a queimar a igreja. Porque a Nadab e Abiú foram queimados por causa do fogo estranho. A igreja está sendo queimada, está indo para o inferno por causa do fogo estranho que está na igreja. Que eles trouxeram de fora. A psicologia, a antropologia, essas coisas todas que eles trouxeram. Então, a apostasia começou no céu, quando o diabo se rebelou. E ele veio ensinar o homem a se rebelar. E a igreja agora está a viver rebeldia contra Deus. Está obedecendo o diabo. Muito forte, muito forte. O pastor está a falar de pastores que fazem teologia, aprendem psicologia, aprendem filosofia. Será que há algum problema de um pastor? É apostasia alguém passar por uma profissão, por uma formação superior para ser pastor? Servo Gaspar, a palavra de Deus é uma palavra revelada. Porque o que vem substituir essas escolas, que até porque quando você vê, tem um nível mínimo para você fazer um certo livro, para você fazer mestrado, para você fazer uma graduação de licenciatura, você tem que ter um nível acadêmico X. Se eu tenho que ter um nível acadêmico X, será que este Deus hoje mudou? Já não chama pessoas como Pedro, que não tinham estudado e que eram pescadores? Só para perceber onde começa a apostasia, porque isso que é apostasia. Será que Deus hoje já não chama pessoas como Pedro, que eram pescadores? Está à procura de pessoas que estudaram muito, pessoas versadas em certa matéria? Não, isso é apostasia. As escolas bíblicas são os cemitérios dos pastores que o diabo criou para manipular as mentes dos pastores e matar o dom de Deus, porque a pessoa, o pastor, tem que ser chamado por Deus. E as escrituras, quando ajoelha e fala com Deus, seriam reveladas. Não precisa de ir à escola bíblica. Precisa de ter revelação do Espírito. E o que fez o pastor? O pastor agora não ora, não jejua, vive comendo e engordado. E o que acontece? Quando tem um tema para pregar, só vai naqueles livros da escola bíblica. Chega, abre, hoje tem que falar da família cristã, então vai levar aquele livro. Lê, chega lá, diz, sai, foi embora. E veja que nas escolas bíblicas até ensinam, eu estava a ver uma vez aí, que eles ensinam até a posição, como tem que ficar a posição das colunas, para ter mais impacto espiritual. Qual é que tem que ser a intensidade da luz para ter impacto espiritual? Eles ensinam aquilo que chamam de oratória. Quer dizer, a pessoa aprende a habilidade de falar. Se eu quiser fazer chorar as pessoas, eu vou aprender o tom de voz que tenho que empregar, a rapidez das palavras, todas essas coisas que eu tenho que dizer, a maneira como eu devo falar, para pôr as pessoas a chorarem. Então você apanha ele, chega ali, aplica aquilo e você vê toda a igreja chorar. Você diz que é uma forte pregação, o Espírito Santo. Coisa nenhuma. Aquilo foi aprendido na escola bíblica. Então, a igreja tem que abrir a vista. A igreja tem que abrir a vista e procurar Jesus, porque só Jesus é que tem solução. A igreja não sabia que está no cemitério. É isso que o nosso profeta, o profeta do Senhor, Dr. David Orr, veio denunciar. O Elias, que foi enviado por Deus para preparar a igreja esta hora, veio denunciar e veio chamar a igreja a voltar-se para Deus em arrependimento e santidade. Se o pastor quer Espírito Santo, que jejue e ore e fique cheio do Espírito Santo. A escola bíblica não é solução, a solução é Deus. Deus é que revela. A palavra de Deus diz que os homens santos de Deus foram inspirados por Deus. Quem é que diz que Deus não inspira os homens de Deus para pregar a palavra de Deus hoje? Foram inspirados por Deus. O pastor tem que ser inspirado por Deus para parar no púlpito e pregar o evangelho do Senhor. Deus não vai inspirar a pessoa para pregar a prosperidade. Deus vai inspirar a pessoa para pregar o arrependimento e santidade. Eu me arrependo esta hora de ter pensado em algum momento, de ter pensado em fazer um desses cursos. Ou
Oh, Deus, tenha misericórdia. Infelizmente, temos visto muitos destes cenários. Pessoas buscam o Espírito Santo em escolas bíblicas. Pessoas querem comprar o Espírito Santo. Quem não estudou, não tem como passar por essas formações. Quem não estudou, não tem como ser pastor. É triste, muito triste. Desculpa, servo Sim, pastora Olga. Até se não estudou, fazem questão agora, porque eu conheço alguns pastores, aliás, não vou falar de muitos, mas de um pastor, foi meu pastor, felizmente ou infelizmente, que era um homem de Deus, um homem inspirado por Deus, chamado por Deus. Mas o diabo, conforme estamos vendo, que são tempos em que o diabo está agindo, ele chama a igreja, chama os homens, chama os pastores para se rebelarem contra Deus. Ele foi chamado, porque o diabo até anda atrás desses pastores inspirados, que chamaram-lhe para a escola bíblica e morreu espiritualmente. Agora ficou outra coisa. Um pastor ficou arrogante, ficou, já não sei, mas era um pastor inspirado por Deus. E quando lhe chamam para a escola bíblica, dizem que você tem que ir à escola bíblica, porque não pode dirigir a igreja quando não foi à escola bíblica. Mas ele dirigiu-nos por muito tempo. Eu fiquei quase cerca de, se a memória não falha, foram 6 a 7 anos com ele. Mas hoje morreu espiritualmente. Já não tem o mesmo ensino. Já não tem mais. Agora, assim como o pastor falou, já não ora, já não jejua, já não busca a direção do Espírito Santo, já não busca em Deus a revelação. Ele agora é orientado pelos livros. E são os cemitérios mesmo para os pastores, para os servos de Deus. Amém, amém, pastora Olga. Recordar os amados ouvintes que temos o altar de Intaca. O altar de Intaca, que quem estiver na zona de Intaca pode contactar a irmã Esther pelo número 84 21 67 85. 84 21 67 85. Temos o nosso altar de fomento, que é dirigido pelo pastor Henriques, que quem estiver na zona de fomento e quiser uma assistência, pode contactar o pastor Henrique através de 84 71 36 52 3, 84 71 36 52 3. Temos o altar de 1º de maio, que está lá a ser liderado pelo pastor José. Quem estiver naquelas zonas pode contactar o pastor José através do número 84023 1623, 84023 1623. Mas também temos aqui o altar de Laulani, que é o main altar, o altar principal, que é dirigido pelo nosso pastor Ricardo, que quem quiser assistência pode contactá-lo pelo número 84 73 84 300, 84 73 84 300. E também temos Benfica, que é dirigido pelo irmão Gaspar, pelo 84 26 27 67, 84 26 27 67. Sim, pastores, realmente o ensino que eu pessoalmente estou a receber aqui é um ensino muito terrível. Há muita coisa que eu vejo que eu não sabia da igreja. Eu via a igreja, via templos cheios, via muitas coisas. Eu via ATMs lá, eu me maravilhava. Vou dizer que as coisas estão andando bem, a igreja está saudável. Via templos cheios, via coisas lá, via venda de bíblias. Eu até pensei que essas bíblias via discos. Eu achei que aquilo fosse espiritual, aquilo fosse bom para edificar, mas agora estou a aprender aqui que Jesus expulsou os campistas, aquilo tudo não vale. Sim. Mas, basicamente, o que, se fosse para resumirmos, diríamos qual é o objetivo da apostasia? O objetivo da apostasia é estabelecer o pecado na igreja. O Satanás sentou-se, fez algum estudo e viu que a igreja, de princípio, quando você vê a história bíblica, ele perseguia a igreja. Mas quando viu que esta história de perseguir a igreja fica mais forte, ele introduziu-se na igreja, formou os seus pastores e lhes equipou, com o objetivo de estabelecer o pecado dentro da igreja. Eu posso dar, por exemplo, algumas formas. Você, por exemplo, tem uma igreja espiritual, uma igreja espiritual e saudável espiritualmente. Depois ali vai entrar em pessoas, vão entrar em... Satanás introduz algumas pessoas dele. Pode introduzir uma pessoa rica, uma irmã rica, uma pessoa que tira bom dízimo, uma pessoa que chega, compra cadeiras na igreja. Não estou a dizer que isso é mau, comprar cadeiras na igreja. Compra, por exemplo, cadeiras na igreja, compra qualquer coisa.
E rapidamente aquela pessoa, por causa do seu dinheiro, ele começa a se encostar muito ao pastor. O pastor é espiritual, o pastor prega, a igreja prega a verdade. Mas ela se encosta ali no pastor e começa a ter dicas. As dicas, pastor, eu acho que os cultos, porque nós trabalhamos, às vezes saímos tarde, porque não reduzirmos os cultos, em vez de serem todos os dias, vamos intercalar os cultos, porque é isso que faz com que a igreja não esteja a encher bem, é isso que faz com que as pessoas, de fato, não estejam a vir bem. Por que não intercalamos os cultos? Subitamente diz que, mas nós fazemos evangelismo, pastor, mas este evangelismo que a gente faz, ele não é aquele evangelismo bom. E nós temos que fazer-nos de tudo para com todos, porque o apóstata, ele entra usando os mesmos truques de Satanás. Usa a Bíblia. Paulo se fez tudo para com todos. Então nós também podemos fazer, até vamos aproveitar este momento do futebol, que é campeonato mundial. Por que não projetamos jogos de campeonato mundial? Porque vão atrair pessoas na igreja. E então começa já a trazer esse plasma. Eu tenho plasma grande em casa, vou trazer aqui, vamos projetar um filme, vamos projetar, aliás, um jogo de futebol. Aliás, está quase aí um grande jogo, então traz-se, começa a assistir futebol na igreja. Isso está acontecendo, assiste-se futebol na igreja. E a dado momento começa a atacar os irmãos. Os irmãos estão ali. Aqueles irmãos que pregam com fervorosidade, começam a dizer, o irmão fulano tem problemas, quando ele prega demora muito tempo, pastor. Por que não fala com ele? A pregação, sabe, não pode cansar as pessoas. A pregação, que se fosse 15 minutos, 20 minutos, é suficiente, não pode cansar as pessoas. E ataca o outro, aquele que prega contra o pecado. Pastor, aquele irmão está nos ofendendo da maneira como ele prega. Ontem pregou, falou de saias curtas, ele pregou de calças. Sim, essas coisas a gente entende, mas tem que deixar o Espírito operar. Não pode ser agressivo, atacar as pessoas. Deus é amor. Então, tem que falar com ele. Até já há um grupo de pessoas que querem abandonar a igreja. E aquele grupo de pessoas eu tive que falar, disse, não, espera eu te falar com o pastor me entende. Veja que até aquela irmã que tinha o projeto de comprar chapas para aquela zona que está ali assim, já está a pensar em ir, pastor, vamos perder pessoas. Então, o pastor vai ouvir estas pessoas, e quando ouve estas pessoas, realmente vai querer agradar este grupinho, e quando agrada este grupinho se estabelece. As pessoas espirituais, aquelas que oravam, aquelas que intercediam, aquelas que batalhavam Deus, vão abandonar a igreja. Então fica este grupo. Quando fica este grupo, vai financiando o pastor. Quando fica este grupo, até chegam, tiram dinheiros, pode comprar até carro para o pastor, e depois deixam de chamar o pastor de pastor. Não, pastor, você é profeta mesmo. Então começam a tratar o pastor de profeta. Aquele profeta, o pastor que você conheceu, também você ouve, já é um profeta. E quando vai entrando fundo na apostasia, dado momento você começa a ver que não, já ele é apóstolo. E quando chega no apostolado, já não volta atrás. Este já está inteirado na apostasia. E a apostasia se estabeleceu, matou, destruiu a igreja. A intenção clara da apostasia é fazer com que a igreja se torne pecaminosa, um antro do pecado, e se afaste de Deus. É isso que aconteceu com a igreja de Moçambique. Pastores que você conheceu no passado, você ouve, já são apóstolos, já são profetas. Você vê a igreja, está nua, as mulheres estão nuas ali. Você vê as mulheres ali, estão de calças apertadas. Você vê as mulheres ali, estão a namorar abortos na igreja. Você vê tudo que está errado. E aquele pastor que você conheceu, que hoje é apóstolo, está a vender o evangelho, está a vender o sangue de Cristo na igreja. Está a pregar a prosperidade. E assim o Satanás conseguiu enganar a igreja, estabelecer o pecado na igreja. Isso é o objetivo da apostasia. A apostasia, sim, estou a perceber que o pastor diz que nessa apostasia leva-se o mundo para a igreja. Sim. A igreja já é ensinada a ser empreendedora na igreja. Não é aprender santidade, aprende-se a ser empresário, aprende-se... Aliás, o próprio pastor é empreendedor já, porque para ele aquilo é empreendedorismo. Está fazendo dinheiro ali. Já é um empreendedor. Amém. Ele é empreendedor, já está fazendo dinheiro. Amém. Os planos, quando traça a sua pregação,
é para motivar as pessoas a semear. Ali até costumam dizer, tudo é igual a um agricultor. Se você quer alguma coisa, semeie. Você quer saúde, semeie. Você quer emprego, semeie. Tudo é igual ao agricultor. Eu não apanho esse versículo na Bíblia que tudo é igual ao agricultor. Que a pessoa quando está doente semeia, porque quando eu vejo na palavra de Deus, eu vejo os servos de Deus curando as pessoas sem eles cobrarem dinheiro. Sim, pastor, mas quando o pastor diz isso, há uns cenários que eu já vi. A Bíblia, por si só, diz, pede será dado. A pessoa também diz que quem der, mais a pessoa dá a mão que dá, terá uma boa medida, recalcada. Já ouvi isso pastores ensinarem. Será que é errado pastores ensinarem isso? Não, a Bíblia, claramente, o que ensina a verdade, a Bíblia. A Bíblia ensina a verdade, mas a quem é que a Bíblia está a ensinar? A Bíblia está a ensinar aos seus servos, aos santos. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Deus está preocupado com as nossas almas. Jesus Cristo não morreu para nós prosperarmos, termos dinheiro, sermos bilionários ou sermos essas coisas. Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos salvos do pecado. E o objetivo de Deus é salvar do pecado. Agora, o que os apóstolos fazem? Eles pegam a palavra de Deus em algum sítio e usam-se daquela palavra para poder enganar as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela diz para dar boa medida. O que é boa medida recalcada? Boa medida recalcada é aquilo que aquela viúva deu. Ela deu 2 moedas. Era o que ela tinha. A boa medida não é você entregar o seu carro. Não é você entregar a sua casa. Boa medida é dar aquilo que você pode dar naquela altura. E aquilo que você pode dar é aquilo que você sabe que pode dar. É aquilo que você acha que tem que dar. Se eu acho que tem que dar X, essa é a minha boa medida recalcada. Boa medida recalcada não é eu entregar a minha casa e eu ficar na rua. Isso é um roubo. As escrituras não podem ser manipuladas. Jesus Cristo não manipulou ninguém, os apóstolos não manipularam ninguém, a igreja que não manipula ninguém. Aqui é onde nós vemos claramente que os pastores são pastores sem fé. Estão a pregar em dinheiro com um claro objetivo de se enriquecerem à custa da palavra. E essa coisa tem que acabar em Moçambique. A igreja tem que voltar-se para Cristo. A igreja não é para enriquecer o pastor. A igreja é para ser preparada para o arrebatamento. Agora está a vir o arrebatamento. A boa medida recalcada não vai meter ninguém no céu. A palavra de Deus diz que se não forem santos, ninguém há de ver ao Senhor. A boa medida recalcada não mete ninguém no céu. Por que você vê o pastor prega 5 minutos uma mensagem de arrependimento, ou uma mensagem, sei lá, outra mensagem, mas prega 2 horas de tempo sobre dar? Por que ele tem que pregar 2 horas por dar? Por que vai se preocupar em ter uma pregação sobre dar na igreja, em vez de ter uma pregação sobre o arrependimento e santidade? Porque para o pastor tem que pregar, o crente sair a chorar, ir para casa a chorar, chegar a ajoelhar-se, pedir perdão, vestir saco e cinza, ver os seus pecados, conduzir da estrada a chorar, não a chorar porque a pregação era quente, mas chorar porque descobriu que é pecador e está indo para o inferno. Essa é a tarefa do pastor. O pastor tem que pregar, lutar, combater contra o pecado da igreja. Não tem que encher os bolsos. Está preocupado, está pregando ali, está a espreitar, até dizem tzuza esquama, quer dizer, sacode a sacola, quer dizer, tudo, até dinheiro de transporte dizem deixa. Eu conheço igrejas, pastores, que já vieram me dizer que não aceitam que você dê moeda na igreja. Dizem que a moeda, Deus não aceita moeda. Deus só recebe a partir de 20 meticais, mas esses 20 meticais tem que ser de nota, tem que ser de papel. Não aceita moedas. Onde está escrito na Bíblia? Isso não é bíblico. Ele disse, boa medida recalcada, sim senhor, mas a boa medida recalcada é aquilo que é suficiente para aquele que dá, que acha que eu devo dar isto. Eu pessoalmente me arrependo de muita coisa. Esse ensino é muito forte, Não há como não se arrepender, porque há muita coisa que nós pensávamos que era de uma maneira e estamos a descobrir aqui é de outra. E as escrituras estão claras, nós é que nunca percebíamos. Por isso, amado ouvinte, não perca esse programa todos os sábados das
9 às 10, domingo das 16 às 17. Este programa que vem preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento. O Messias está vindo. Pastor Ricardo, pastora Olga, sim, breves considerações. Sim, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que nos deu de trazermos esta mensagem para a nação de Moçambique, para a igreja de Moçambique, para ela acordar, para poder se preparar para entrar, porque o Messias está vindo, o tempo acabou e a igreja, como estava dizendo no princípio, está na apostasia. O diabo está conduzindo a igreja na apostasia para lhe acompanhar no inferno. Algumas pessoas pensam que o inferno é do diabo. O inferno não é do diabo. O inferno foi preparado por Deus para o diabo e os seus anjos, porque disse que não prevaleceram nos céus. Então foram precipitados aqui na terra. Foram precipitados aqui na terra. O final deles é o inferno. Agora o diabo o que faz? A mesma coisa que fez no Jardim do Éden é o que está fazendo com a igreja. E se a igreja não acorda, a igreja não desperta, porque a igreja tem chance de se arrepender, conforme o tempo já chegou no fim. Então, que se arrependa, que se volte para o Senhor, que se volte, que se arrependa, chore, saco e cinza, como estava a dizer o pastor, saco e cinza, sim senhor, dizem que isso é do Velho Testamento, mas não está escrito na Bíblia, mas se a gente põe saco e cinza, é sinal do nosso constrangimento, da nossa dor, no reconhecer que sabe, pequei, eu não mereci, então, me humilho, uma maneira de nos humilharmos, então voltarmos para Deus. Moçambique faça isso. E esta semana nós estaremos até no mercado de Laolã, o Ministério do Arrependimento e Santidade de Moçambique. As mulheres do Ministério estarão lá, vestidas de saco e cinza. Não estamos a exibir nada, nós estamos chorando por causa dos pecados da nossa nação. O nosso objetivo é esse. Iremos lá, iremos chorar, clamar para Deus misericórdia por um estado como Moçambique, porque eu não imagino como Deus se sente quando Ele vê a mulher daqui de Moçambique. Muita nudez, muita prostituição, muito adultério. E a igreja nem está aí. Agora, a igreja que devia ser o sal, a igreja que devia ser o sal, que devia ser a luz, virou trevas. Então, Moçambique, prepare-se, o Messias está voltando. Sim, obrigado, pastor Ricardo. Breves considerações. Assim como a pastora estava a dizer que a igreja virou trevas, você ouve Jesus Cristo a dizer, se o sal se torna insípido, já não tem mais utilidade senão lançar na terra para ser pisado pelos homens. A igreja é a luz, a igreja que devia socorrer Moçambique. Moçambique precisa de socorro. Moçambique precisa de alguém que faça a diferença. Mas não há ninguém que faça a diferença. Você sai na rua, o cristão que você apanha na Bíblia está apreciando a moda da prostituta que está vindo à discoteca. Está pensando em comprar aquele vestidinho. Está pensando em comprar aquela calça. Quer dizer, você vê que o sal está sendo conduzido pelas trevas. Mas a culpa é dos pastores, não são as ovelhas. A culpa é dos pastores. Eu não sei se me permite, servo Gaspar, neste 1 minuto, eu ler aqui, servo Gaspar, aqui eu ler um versículo muito rápido aqui, do sentimento de Deus. O sentimento de Deus é por causa da vida da igreja e dos pastores. Ele diz aqui no Isaías 56, versículo 10, diz, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Quer dizer, ele está falando dos pastores. Os pastores tornaram cães gordos, cães que são comem e não saciam. Estão a pregar a prosperidade todos os dias. São cães mudos, não dizem nada. Vê as pessoas ali a prostituir-se. Aliás, o próprio filho do pastor engravidou. A própria filha do pastor está grávida, tem mamas fora. Ele não fala, é um cão gordo. Não se sacia, só pensa comer. E vai acabar no inferno comendo. Pastor, acorde. Vista saco e cinza, se arrependa agora. Jesus. Obrigado, pastor Ricardo. Como vimos aqui, a igreja está mesmo em pecado. Já estamos mesmo na reta final
da segunda edição do nosso programa Preparai o Caminho, o Messias está voltando. Dizer que temos o altar de Intaca, que quem quiser pode conectar ele mais ter pelo 84 21 67 85, o altar de fomento pode conectar o